Vamos lá? Estão me ouvindo? Bem, pronto. Caiu aqui, mas a gente já está voltando. Bacana, bacana, bacana. Bom, como eu comecei falando com vocês, aí teve esse problema técnico aí, mas já voltou. O objetivo aqui do desafio é justamente promover uma transformação. Não é simplesmente de chegar com informações e acabou, sabe? A proposta é que você consiga efetivamente sair de um ponto A e ir até um ponto B. Inclusive, eu vou até dizer para vocês que, se puderem, a partir de amanhã, de preferência, já pegue caderno, pegue papel, caneta, porque vai ter muita coisa durante o nosso bate-papo aqui que você vai sentir vontade, sabe? Você vai querer anotar. Então, eu acho que isso vai ser muito válido, isso vai ajudar muito. Nesse nosso desafio, eu quero começar ele falando para vocês hoje sobre 3 coisas. Deixa eu desligar o WhatsApp aqui. Eu quero falar com vocês sobre 3 coisas hoje. A primeira é sobre minha história, sabe? O porquê de tudo isso, por que eu estou fazendo esse desafio, por que eu estou fazendo, por que eu fiz o canal do Educador Financeiro, sabe? A outra é justamente sobre como vai funcionar. O desafio vai acontecer como? O desafio vai acontecer de tal forma, assim assado. Eu vou explicar para vocês hoje com riqueza de detalhes o que vai acontecer no desafio. E também vou falar com vocês hoje sobre a importância do conhecimento. Então são 3 pontos que eu quero falar com vocês hoje. 1, sobre minha história. 2, sobre a importância do conhecimento. E outro, sobre como vai funcionar o desafio. Eu vou procurar, assim, com riqueza de detalhes, sabe? Dizer como vai funcionar cada dia essa proposta de hoje. E assim, para poder começar para vocês, eu quero dizer o seguinte. Gente, é muito bom estar aqui com vocês, viu? Um abraço para todo mundo aí, os amigos que estão chegando, entrando, acenando aí. Muito bom, show de bola. Bom, vamos lá. Para começar a falar com vocês, eu quero começar a falar sobre minha história, sobre quem sou eu, sabe? Tem muita gente me perguntando, Fernando, quem é você? Me conte aí, conte pra gente um pouco sobre sua história, sobre como foi sua caminhada. Isso pode servir de inspiração para muita gente. E aí eu decidi nesse primeiro dia do desafio, falar um pouco sobre isso, sabe? Eu sou na cidade do interior, Candiba, inclusive tem até alguns amigos aqui presentes agora. Saí de casa muito cedo para poder estudar. Tive, como eu posso dizer, tive uma caminhada acadêmica e também no ramo de negócios muito precoce. Então, para ter uma ideia, eu com 16 anos já estava na faculdade. Quando eu terminei o segundo semestre, da UNEB, eu estava fazendo 17 anos. Assim como também eu tinha menos de 18 anos quando eu montei a primeira empresa. Então, eu não sei se eu falo isso com honra ou se eu falo isso de forma, como eu posso dizer, de forma mais simples. Mas assim, a minha carteira de trabalho, eu tenho ela, está aqui. Eu nunca tive ela assinada, sabe? E não tem problema nenhum com isso. Poderia estar assinado, não teria problema nenhum. No entanto, foi tudo muito precoce, sabe? E diante de tudo isso, eu consegui adquirir um grupo de experiências que, assim, hoje, quando eu paro e olho para trás, faz uma diferença muito grande, mas muito grande. Então, hoje, quando eu chego assim, que eu olho algumas pessoas passando por algumas situações financeiras ou não também, eu paro assim e observo, poxa, se fosse eu que estivesse nessa situação, o que eu faria? E aí eu paro, penso, e a minha grande vontade, sabe, é de pegar essa pessoa, pegar ela pela mão, falar assim, eu vou te orientar, eu vou te ajudar, se você fizer isso, 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 talvez você obtenha tal resultado. Por que você não estuda sobre tal assunto, sabe? Então, um exemplo, quando eu tinha minha primeira empresa, eu não sabia o valor que a empresa tinha. Eu não entendia nada sobre equity, por exemplo, nada. Então, eu vejo outras pessoas hoje trabalhando, alguns amigos que têm empresas,
e focado apenas no quanto eles conseguem receber por mês e não focado no tamanho que a empresa pode chegar, sabe? Então, e eu quero muito compartilhar isso com vocês aqui. Tá? Vamos lá. Eu falo hoje de educação financeira, mas uma coisa que muitas pessoas não sabem é que eu tive na minha primeira graduação um momento muito difícil. Eu vou compartilhar com vocês, é coisa que eu não compartilho com muita gente, mas eu confesso que o fato de estar aqui, eu me sinto próximo de muita gente. Tem várias pessoas que eu vejo aqui entrando, poxa, que bom, é muito bom ver vocês aqui, sabe? E o que acontece? Eu passei por um momento de muita privação durante um período da minha vida. Então, por exemplo, na minha época de faculdade, gente, eu cheguei durante muitas vezes a ir dormir sem comer nada, só bebendo água para poder ficar mais tranquilo, sabe? E hoje quando eu olho assim, paro e penso, poxa, mas isso foi ruim? Não, isso talvez não tenha sido ruim, sabe? Mas aconteceu. Só que da mesma forma, eu também consegui construir, junto com o João Paulo, que é um grande amigo, está até aí, eu consegui construir uma empresa que a gente chegou a ter participação em 17 estados do Brasil. Eu, na época, talvez eu nem soubesse, eu não estou falando de quanto a gente ganhou, estou falando só de quanto a empresa valia. A empresa valia mais que 7 dígitos. Hoje, quando eu sei calcular o preço de uma empresa, quanto é que ela vale, verificando o valor que ela ganha mensalmente, quantos por cento ela vem crescendo nos últimos anos, qual a projeção para os próximos 10 anos. Era uma empresa que valia muito mais de R$1 milhão, bem mais. Então eu sei o que é a pessoa está indo dormir sem ter o que comer, talvez alguém que já tenha passado por isso também. E da mesma maneira eu sei também como é você estar em uma situação financeira tão confortável que você não se preocupa com nada. Vai comprar um carro, você não precisa se preocupar com que carro você vai comprar, você simplesmente compra o carro, sabe? E também vi negócio quebrar e ter dívida superior a R$300 mil, eu sei o que é isso. Então, Fernando de Deus, você fala de educação financeira, mas como é que você quer ajudar uma pessoa que tem dívidas? Bom, eu quero ajudar ela como eu ajudei a mim mesmo. Eu sei como é que funciona, eu sei como é que faz, sabe? Eu sei qual o caminho que ela deve trilhar. E não porque alguém me contou, mas porque eu vivi isso. E eu quero muito compartilhar isso. Eu quero muito que outras pessoas escutem isso, olhem para elas e pensem, poxa, isso é comigo. E ela tenha perspectiva, sabe? Hoje, por exemplo, na minha jornada hoje de educação financeira, eu já vi várias pessoas com dívida de 20 mil, de 10 mil, de 50 mil, parar assim, poxa, eu vou fazer como? Eu já vi várias pessoas que não acreditavam mais que conseguia resolver as dívidas, sair, resolver, sabe? E também eu já sei que tem muitas pessoas que têm dinheiro na poupança e pensam, poxa, mas eu vou deixar aqui porque eu não sei o que eu faço com esse dinheiro, com medo do mercado, com medo de em que investe. E às vezes por falta de conhecimento, acaba investindo dinheiro em coisa que não vai trazer retorno. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu abri uma empresa uma certa vez, eu investi na empresa em torno de R$70 mil. Perdido. Resultado terrível. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento sobre aquele assunto. Então o primeiro passo que a gente precisa efetivamente é ter conhecimento sobre o que a gente vai fazer, sabe? Mas aí eu vejo pessoas, amigos, com dinheiro na poupança, sem saber para onde envia esse dinheiro para poder começar a fazer esse dinheiro trabalhar. E assim, uma coisa eu descobri ao longo de toda essa caminhada, que não foi tão fácil. Eu descobri que dinheiro, ele é um excelente escravo. Ele não reclama, ele não fala nada, ele produz para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, é excelente. Mas como um patrão, ele é terrível, ele te cobra preços absurdos. Então o dinheiro, ele é como se fosse uma faca cortante de dois lados. De um lado ele é muito bom, do outro lado ele é muito ruim. Então por isso eu vejo que muita gente, se aprender a mexer com dinheiro, vai ter um resultado na vida muito maior, sabe? Então isso me dá muita motivação. Inclusive eu me fiz uma pergunta, veja se vocês se identificam com isso. Eu me fiz uma pergunta, eu falei, Fernando, se você chegasse hoje, foi daí que nasceu o nome desse desafio, Acelere um Ano em 11 Dias. Eu falei, Fernando, se você pudesse voltar no tempo, volte lá no tempo e volte aí 10 anos atrás e converse lá com o Fernando que está lá 10 anos atrás. Chegue para ele e fala, Fernando, tudo bem?
Eu sou você, só que eu vim do futuro e eu vim aqui para poder te dar algumas orientações. Eu vim aqui para poder te dar algumas dicas de coisas que eu aprendi na minha vida e que pode ser que seja útil na sua. E eu fiquei imaginando como seria essa conversa, sabe? Eu até recomendo, faça esse exercício com você mesmo aí depois. Imagine você saindo do futuro, indo lá no passado e conversando com você lá do passado. E eu falei, caramba, que tanto de coisa boa eu poderia falar comigo mesmo lá atrás. E aí quando eu olho para muitas outras pessoas eu vejo isso. Aí eu penso, poxa, eu não posso voltar lá atrás e falar comigo mesmo lá atrás. Mas eu posso com certeza usar a minha voz, a minha possibilidade para poder falar com o máximo de pessoas possível. Para poder mostrar para elas o que eu talvez já pudesse ter visto lá atrás e não vi. Então, eu perceber esse crescimento de cada pessoa faz com que eu me sinta muito bem, sabe? Então, foi daí que surgiu essa ideia de acelere 1 ano em 11 dias. Porque quando a gente obtém um resultado a partir de uma experiência de uma outra pessoa, com certeza a gente consegue acelerar muito o nosso resultado, sabe? A gente consegue acelerar muito o nosso crescimento. E como é que vai funcionar esse nosso desafio? Nosso desafio vai acontecer assim, ele vai acontecer durante 13 dias. O primeiro dia, que é hoje, eu estou falando só, vou falar só. A partir de amanhã, vai ter cada dia um convidado diferente. Então, a partir de amanhã, a live vai acontecer com 2 pessoas, eu e mais uma, né? E no último dia, no 11º dia, eu vou fazer o fechamento da live, do desafio sozinho, para que eu possa pegar e fazer relacionar tudo que aconteceu durante esses 11 dias, sabe? Então vai acontecer dessa forma. Fernando, e durante o desafio a gente vai conversar sobre o quê? Vamos lá. A gente vai conversar sobre construção de negócios. Fernando, eu penso em construir um negócio, sempre tive vontade de ter algo para mim e nunca tirei do papel. Eu quero te ajudar. Eu junto com outra pessoa, eu quero te ajudar durante essa semana. Outra pessoa vai falar com a gente sobre um grande amigo que eu tenho. Ele é um professor da faculdade, professor de Direito Tributário. Ele vai falar com a gente sobre todos os benefícios, ou pelo menos uma grande parte dos benefícios, que foram concedidos nesse momento de pandemia. Então, por exemplo, para empresas, tem um benefício que você que é empresário, você que tem um pequeno negócio, por exemplo, você não precisa pagar, se não quiser, o seu DAS nesse mês. Você pode deixar para poder pagar lá na frente, sem ter que pagar juros. Então foi um benefício fiscal concedido durante a pandemia. E tanto para empresas quanto para pessoas físicas, foram concedidos diversos benefícios durante esse período de pandemia. Então, nós vamos ter um advogado tributarista batendo um papo aqui com vocês, comigo, com vocês, sobre esses benefícios. Inclusive, eu acho que eu não comentei, eu também sou da área jurídica também, e eu estou terminando o curso de Direito agora. Até agora, o mês de julho, a gente conclui. Eu passei na prova da OAB no final do ano passado. Então, a partir de agosto, setembro, caso eu queira, eu já posso também atuar como advogado. Mas assim, nós vamos ter esse amigo falando sobre justamente esse momento de crise e os benefícios fiscais concedidos nesse tempo. Então, tem muitas pessoas que têm benefício e nem sabem que tem, sabe? Vai ter uma outra amiga minha, vai falar sobre nutrição, mostrar que a alimentação saudável, muita gente pensa que é cara, quando na verdade é um mito, sabe? A alimentação saudável, muitas vezes não é cara, muitas vezes é só algo que a pessoa cria na cabeça dela para poder se desvencilhar e comer o que quiser sem culpa. Mas nesse momento de pandemia, mais ainda. Então vai ter uma grande nutricionista que vai dar orientações bacanas para a gente sobre isso. A gente vai ter também uma outra pessoa falando sobre foco, disciplina, produtividade, sabe? Amanhã vai ter um grande amigo chamado Ricardo Mateus. Ricardo é uma pessoa sensacional, um cara que eu gosto muito. Para vocês terem uma ideia, Ricardo ele é Master Coach, ele é CEO e fundador do Instituto Ricardo Mateus, Coaching Mentoring. Ele é o diretor regional da IBCI, que é o International Business Coaching. Ele fez estudou mestrado nos Estados Unidos. Ele já concluiu o doutorado dele. E assim, é uma pessoa altamente qualificada, sabe?
e que é um grande amigo e vocês vão conhecer ele amanhã e ele vai estar conversando com a gente também alinhado nessa mesma direção. Então, o que eu quero dizer para vocês com isso é que, como eu acredito que a experiência ela faz com que a gente consiga ampliar nosso rol de entendimento, eu busquei pessoas que tivessem o máximo de experiência possível em várias áreas diferentes para que a gente pudesse direcionar e com isso acelerar efetivamente esse um ano em 11 dias. E o que eu quero é que no final, no 11º dia, eu quero estar perguntando para vocês aqui e quero que vocês me falem aqui nos comentários. No 11º dia eu vou perguntar, e aí gente, vocês acreditam que realmente nesses 11 dias a gente conseguiu acelerar a gente conseguiu acelerar um ano? Talvez, muitas pessoas consigam acelerar mais do que um ano. Isso eu tenho certeza, porque eu sei o que tem por vir e sei que muita gente aqui vai ficar assim, ó, bestificado com a qualidade das informações que estão aí para vir durante esses próximos 10 dias, com hoje 11. Tá? Um detalhe também, esse bate-papo de hoje, eu vou deixar ele gravado, tá? Ele vai ficar gravado. Os demais não vão ficar, vai ficar gravado só esse. Os demais, eu preciso, como eu posso dizer, eu preciso demonstrar maior atenção naturalmente a quem tem esse compromisso de ter aquele horário, chegar e fazer e participar, sabe? É uma coisa que eu ensino sobre empresas. Se uma empresa pegar todos os funcionários e tratar da mesma forma, sabe o que vai acontecer? Os bons vão perceber que não precisa se esforçar tanto, porque ou sendo bom ou sendo ruim, ele vai ser tratado igual. Os ruins vão continuar ruins ou talvez até pior, porque vai saber que nada vai acontecer se eles não melhorarem. Então a gente vai trazer todo mundo para o meio. Quando a gente demonstra mais, como eu posso dizer, mais efetividade, quando a gente demonstra que as pessoas que mais têm resultados, elas devem ser consideradas de uma outra maneira, o que acontece? Quem está no meio vai tentar subir para poder ficar lá no topo. Quem está lá embaixo não vai querer ficar para trás, vai também se empenhar para poder subir. Ou seja, é meritocracia. Então, em função disso, em respeito a todo mundo que vai fazer sua organização, em respeito a todo mundo que vai fazer sua agenda, se organizar para encaixar esse horário para poder estar aqui com a gente, por conta de tudo isso, só vai ficar gravada essa de hoje. As demais não vão ficar gravadas, beleza? Alguma coisa que quiser falar, pode falar aí nos comentários que volta e meia eu dou uma olhada, tá bom? Detalhe importante também, eu aprendi uma coisa na minha vida, como hoje eu estou falando de história, eu aprendi uma coisa na minha vida que faz muito sentido para mim, que é por onde a gente caminhar, a gente construir não cercas, a gente construir pontes. Imagine que cada pessoa seja como se fosse uma pequena ilha, sabe? Uma pequena ilha, cada pessoa. Ao invés de você criar cercas que te impedem de se aproximar de outros, crie pontes para que você consiga efetivamente se vincular a um outro. Porque quando a gente cria pontes, nosso campo de possibilidades ele aumenta muito. Então, essa dica eu vou deixar com vocês hoje. Crie pontes, quebre as cercas, crie pontes. E nesse sentido, eu vou fazer um pedido para vocês. Eu vou pedir para vocês que, caso você entenda e acredite que esses próximos 10 dias vai realmente ser significativo e vai realmente ajudar as pessoas a acelerarem um ano em 11 dias, se fizer sentido para você, eu vou falar que você mande para aquelas outras pessoas que você também acredita que vai fazer sentido para elas. Fernando está falando assim para poder ficar aqui cheio de gente. Na verdade não, na verdade com muita pureza de coração. Se tivesse, eu falei isso com um primo meu, se tivesse aqui uma pessoa, só uma pessoa, ou se tivesse 100 ou 1000 ou 10.000, tanto faz, e eu tivesse conseguido ajudar uma pessoa, pelo menos uma pessoa, a efetivamente acelerar um ano em 11 dias, acredite, já teria valido a pena, já teria valido muito a pena. Então, se faz sentido para você, e você acredita que faz sentido para aquela outra pessoa, faz isso, porque você fazendo isso, você vai estar criando uma ponte, ajudando ela a respirar melhor. E isso realmente faz todo sentido.
Detalhe também de como vai acontecer, que agora quem chegou depois eu estou explicando como é que vai acontecer o desafio, tá bom? Tem uma última publicação que eu fiz aí, hoje, agora à tarde, justamente falando sobre o desafio que ia começar. Se você se sentir confortável, compartilhe nos seus stories e me marca lá, tá bom? Me marque que eu vou recompartilhar, tá bom? Detalhe importante. Cada convidado que eu já conversei, que eu estou trazendo para esse nosso desafio, cada convidado vai todo dia trazer uma frase que faça muito sentido para ele, que esteja relacionada ao que a gente está falando. Então, por exemplo, dia de hoje, como está sendo só eu que estou falando com vocês, dia de hoje eu vou trazer eu mesmo uma frase, eu vou colocar lá no feed aqui do Insta uma frase, eu vou pedir para que você, quando a gente terminar, você curta essa frase, você comente nessa frase nosso emoji. Alguém aqui sabe qual é o nosso emoji? Eu já falei para vocês isso ou não? Comente com o nosso emoji e, claro, marque as pessoas que você acreditar que vai fazer sentido, né? O nosso emoji é o emoji do braço forte. Por que o braço forte? Porque quando eu estava criando o canal do Educador Financeiro, eu fiquei pensando, falei, caramba, eu quero algo para poder deixar todo mundo junto, todo mundo unido, sabe? E a maneira que eu encontrei de fazer isso foi de criar esse código para o nosso canal, onde quando uma pessoa quando ela me manda um emoji do braço forte, o que ela está me dizendo depois desse emoji? Que juntos nós somos mais fortes. Esse, então, é o interesse, sabe? O interesse de que juntos nós somos mais fortes. Por quê? Porque se eu sou bom em algo e eu compartilho com outra pessoa, naturalmente essa outra pessoa vai ser possivelmente também boa naquilo, sabe? E se ela tem algo de bom também para mim, eu escutando dela, naturalmente eu também vou ficar melhor naquilo. Então, quando a gente compartilha, a gente se expande. Inclusive eu gosto muito de metáforas, eu vou contar uma metáfora para vocês e que faz muito sentido para mim. Duas pessoas estavam caminhando em direções diferentes e se encontram numa encruzilhada. Quando elas se encontram, cada uma delas traz um pão. Imagine aí, cada uma traz um pão. Chegando na encruzilhada, elas trocam o pão. Quando elas trocam o pão, cada uma segue seu caminho com apenas um pão. Só que imagine que essas pessoas não estejam vindo com apenas um pão, elas estão vindo agora com uma ideia. Elas se encontram, cada uma traz uma ideia e elas trocam a ideia. Depois que elas trocam a ideia, cada uma segue seu caminho com duas ideias. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o conhecimento ele se multiplica ao passo que você transfere isso para outra pessoa. Então, o nosso propósito é justamente trocar informações para que a gente consiga obter melhores resultados, sabe? Quando a gente troca informações, nós evoluímos enquanto pessoas, claro, e nós também ajudamos as outras pessoas a evoluírem. Então, por essa razão, eu acredito muito que se você tiver um conhecimento sobre algo, é muito importante que você toque outras pessoas com isso que você sabe. Isso vai fazer muita diferença na vida dela, mas acredite em mim, vai fazer também muita diferença na sua vida. Tá? Eu quero fazer uma outra pergunta para vocês. No nosso aqui, eu, Fernando, falando com vocês, quando terminar, eu vou colocar lá no feed a foto e vou pedir que vocês marquem o emoji do braço forte. Cada dia eu vou trazer um convidado. Vocês acham melhor? Me falem aqui nos comentários, tá? Vocês acham melhor que eu deixe esse mesmo código para todos os dias do desafio? Ou que eu peça para que o convidado escolha o código do dia e a gente coloque nos comentários o código do dia? O que vocês acham melhor? Me fale aí, gente. Me fale aqui nos comentários. O que vocês acham? E também, eu acho interessantíssimo, me fale aí, tá? Eu acho interessantíssimo também o seguinte, que conhecimento
eu não sei se alguém já te disse isso, mas conhecimento é algo que é só seu. Ninguém te toma, ninguém te toma. Conhecimento é só seu. Você pode ter o dinheiro que você tiver, você pode ter o que você tiver. É muito passível de você perder. Mas se você tem conhecimento sobre um determinado assunto, ele é seu e ninguém te toma. Por onde você caminhar, você vai levar ele, sabe? E quando a gente fala sobre questão de dinheiro, eu gravei inclusive um vídeo lá no YouTube, coloquei no YouTube, e nesse vídeo eu mostro que o que mais vai fazer grande diferença vai ser a maneira como você se relaciona com o dinheiro. Vai ser a sua mentalidade, vai ser a maneira como você lida com tudo isso. Não adianta você pegar um monte de dinheiro e colocar na mão de uma pessoa que não está preparada para receber. Sabe? Não adianta, você não vai conseguir fazer com que aquele dinheiro cresça, não vai conseguir. Da mesma forma, se você pegar uma pessoa que teve muito dinheiro, tirar tudo dela, eu falo isso com pureza de alma, tirar tudo dela e deixar ela apenas com o conhecimento que ela já tinha, em pouco tempo ela vai ter de volta. Não é uma questão, o Ricardo vai falar muito isso com clareza amanhã, mas não é uma questão de ter, é uma questão de ser. É uma questão de ser. Então, por esse motivo, eu acredito muito, gente, muito mesmo. Que hora é? Tá. Eu acredito muito que o maior investimento que uma pessoa pode fazer na vida dela é investimento. Aliás, é em conhecimento. Conhecimento é o maior investimento que uma pessoa pode fazer. Uma pessoa já chegou para mim, uma pessoa: Fernando, eu tenho R$200, quero investir, o que eu faço? Gente, acredite, eu falei com ela de verdade: compre tudo de livro. Compre tudo de livro e estude. Estude muito. A metade dos livros você vai comprar sobre investimentos. A outra metade você vai comprar sobre como aumentar a renda. E você vai focar em aumentar a sua renda, manter o mesmo padrão de vida, mesmo vendo a renda sendo aumentada, e depois começar a investir. Isso vai te gerar muito resultado. Mas para você obter isso, você precisa de conhecimento. Então, pegue o seu primeiro dinheiro e compre livro e vai estudar. Então, eu quero começar esse nosso desafio dizendo para vocês o seguinte, que conhecimento é a base que faz com que qualquer sonho que você tenha se realize. Eu sei que todo mundo que está aqui agora assistindo, seja você que está aqui agora ao vivo, ou seja quem assistir depois, eu sei que você possivelmente tem sonhos, não é verdade? Como é que você vai fazer para tirar seus sonhos do papel? Você consegue tirar seus sonhos do papel quando você adquire conhecimento. Porque com o conhecimento você começa a analisar o que você precisa, você começa a perceber quais são seus pontos fortes, você começa a perceber o que tem que fazer ao longo do tempo para você obter melhores resultados. Ou seja, enfim, naturalmente o conhecimento vai te abrir um leque muito maior de possibilidades. Então o primeiro e mais importante investimento que a gente deve fazer é em conhecimento. Nenhum outro, tá? Fernando, eu quero começar. Por onde eu começo? Bom, você pode começar com materiais gratuitos. Foca em materiais gratuitos. No YouTube tem muito material sobre o que você quiser, sabe? Fernando, é sobre dinheiro, é sobre educação financeira. Pronto, vai lá no canal do Educador Financeiro. Tem muito material bom, sabe? E, gente, eu estou falando de conhecimento, a maioria das pessoas, tomara que você não seja assim, tomara. A maioria das pessoas usa muitas desculpas para justificar o que elas querem que seja verdade. É o que eu chamo de viés da confirmação. Sabe quando você acredita em algo e você não consegue escutar ninguém que tem uma ideia diferente? E você só consegue escutar tudo que vem para poder solidificar o que você já acredita? Você começa só a ouvir os pontos iguais aos seus, os contrários você simplesmente faz de conta que não existe? Então, eu vejo muita gente ficar assim presa em desculpas para não alcançar resultados. Então, não faz isso, você não merece isso. Fernando, mas eu não quero ficar me cobrando tanto, tal. Tudo bem, não precisa se cobrar tanto, não precisa. Eu costumo dizer, gente, para todo mundo que está me escutando, a maioria das pessoas é muito cuidadosa no falar, é muito cuidadosa com as outras, mas quando se trata dela mesma, às vezes ela é pouco cuidadosa, às vezes ela não se trata com tanto carinho
com tanto afeto, com tanto respeito, quanto ela trata as outras pessoas. Então, eu não estou falando para você ser muito exigente, além da medida com você mesmo. Não é nada disso. Cuide melhor de você. Tanto é que o nosso desafio vai falar disso também. Então, assim, cuide melhor de você, mas sempre se lembre que o que vai te ajudar a alcançar seus objetivos não são desculpas. O que vai te ajudar a alcançar os seus objetivos é o que você efetivamente faz e aprende, e principalmente põe em prática. Então, assim, ó, quem tá aí, a partir de amanhã, eu tô até com a caneta, ó, eu só com caneta na mão o tempo todo. O tempo todo que eu tô em casa, mexendo com uma coisa, a caneta tá na mão. Então, pegue caneta, pegue papel e principalmente pense o que eu posso fazer para que eu consiga colocar isso em prática. Infelizmente eu não consegui, porque foi muita coisa que eu estava fazendo. Infelizmente eu não consegui, mas até em um caderno de exercícios eu tinha pensado em fazer para vocês e disponibilizar lá no Telegram. Mas acabou que muita coisa acontecendo, eu não tive como fazer. Mas pegue um papel, caneta. Eu, durante esse desafio, com os convidados, eu vou estar falando volta e meia sobre algo para você fazer. É como se fosse um exercício. Então você vai pegar o seu caderno, você vai anotar e depois você vai fazer, sabe? Por exemplo, o de hoje, eu falei mais cedo, não sei quem chegou depois, mas eu falei hoje. Imagine que você tivesse condições de voltar no tempo, voltar 10 anos e bater um papo com o seu eu lá do passado. E você tivesse condições de dar para ele alguns conselhos. Quais conselhos você daria? Sabe o que você faz? Reflete sobre isso, pensa sobre isso, volta, pega um papel, pega uma caneta e escreva. Escreva com riqueza de detalhes todos os conselhos que você, agora com muito mais maturidade, ao longo desses 10 anos, né? Óbvio. Quais são os conselhos que você daria para essa pessoa, para esse seu eu que está lá no passado? Então, durante o nosso desafio, pegue papel, pegue caneta para poder a gente fazer isso, tá bom? Gente, tem alguma dúvida, alguma coisa que quiser para falar, tá? Tá tudo tranquilo. Um outro detalhe, tiver alguma sugestão e tiver com alguma dúvida específica e não se sente muito confortável em fazer isso aqui agora online, ao vivo, pode ir lá no meu direct no Instagram, aqui no Instagram, manda para mim dúvida, qualquer coisa que você quiser, que eu vou estar lá para poder tirar sua dúvida. E também às vezes tem uma sugestão. Tem pessoas que vocês nem imaginam que do nada aparece na vida da gente e contribui demais. Então, alguma sugestão eu estou aberto e recebo elas com muito carinho e de bom grado. Beleza? Uma outra coisa. Vocês acreditam que a gente tem condições de proporcionar algo bom para outras pessoas se a gente não estiver bem nutrido? Você acredita que você, mesmo não estando bem nutrido, você conseguirá ajudar outras pessoas? O que você acha? Eu particularmente, Nando, eu acredito que não. Eu acredito que quando a pessoa não está bem, ela não consegue fazer bem para outras pessoas. De jeito nenhum. Não consegue. Inclusive tem um exemplo que eu gosto muito. Se você estiver num avião e de repente o avião sofre uma despressurização e de repente as máscaras caem de oxigênio e a voz sai. Atenção, atenção, usem as máscaras com urgência, use as máscaras de oxigênio. A minha pergunta, você iria usar a primeira em você ou você iria usar a primeira em pessoas que estivessem próximas e que você ama muito? Aí muita gente, poxa, eu queria muito ajudar outra pessoa. Excelente, eu acho nobre isso. Eu estou aqui por isso, inclusive. Porém, se você pegar essa máscara e começar a colocar nas pessoas que estão próximas, mesmo que você ame muito, o que vai acontecer é que você vai ficar sem fôlego para poder ajudar essas outras pessoas. O ideal é que você coloque a primeira máscara em você, depois que a primeira máscara estiver em você, aí sim você vai participar. Você vai você vai ajudar as outras pessoas a colocarem a máscara delas. Por quê? Porque aí sim você terá condições de ajudar todo mundo. Então, o propósito aqui, em primeiro lugar, do desafio todo, é de nutrir todo mundo, é de ajudar todo mundo a fortalecer a si mesmo.
Porque depois que você fortalece a si mesmo, aí sim você vai ter certeza, você vai ter convicção de ajudar outras pessoas a ficarem mais nutridas também. Então, essa é a nossa proposta. Sabe? Quando você pega algo que se multiplica de forma exponencial, imagine que eu consiga ajudar 10 pessoas. Aí vai lá você e ajuda mais 10. Cada uma dessas 10 ajudou mais 10. Em poucas gerações, nós já estaremos com uma grande quantidade de pessoas sendo ajudadas. Então, é essa corrente, é essa direção que eu quero que a gente tome ao longo desse desafio. Tá bom? E por último, daqui a pouco, eu já vou encerrar daqui a pouquinho, eu vou dizer o seguinte para vocês: nossos dias não terão horários pré-marcados. Vai ter até tal hora. Não, nós temos horário de início que é 7h03. Alguns dias pode demorar um pouco mais, alguns dias pode ser um pouco menos. Pode ser que tenha dia de 30 minutos, de 40 minutos, de 20 minutos, de 60 minutos, tudo bem, tá bom? Eu vou publicar daqui a pouco, eu vou publicar lá no feed uma foto, uma imagem, lá vai ter uma frase. Essa frase tem tudo a ver com o nosso dia de hoje. Essa frase foi eu que escrevi, agora de tarde, tá? Eu vou falar com você para você comentar lá com o emoji do braço forte, todo mundo, para que eu saiba que você estava aqui comigo. Marque todo mundo que você acredita que amanhã precisa estar aqui para poder a gente efetivamente começar esse desafio, que hoje eu diria que é mais um esclarecimento, né? E claro, eu vou pedir também que você mande mensagem para mim, fale comigo o que você acredita que a gente pode fazer para poder melhorar cada vez mais, tá bom? O que mais eu ia falar para vocês? É isso, essa live de hoje é mesmo para poder a gente começar a ter esses entendimentos melhores. Só reforçando, essa live de hoje vai ficar salva, eu vou deixar ela aqui no IGTV, vai ficar salva. Manda para todas as pessoas que você quiser mandar, porque elas vão ter a chance de assistir essa live toda, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Eu estou vendo aqui os comentários, eu fico olhando o comentário de todo mundo também. Não fico olhando toda hora porque a gente precisa estar concentrado, porém eu às vezes passo o olho, eu estou acompanhando. Eu quero agradecer muito a cada pessoa que esteve aqui. Sei que algumas pessoas entram e precisam sair, outras permanecem o tempo todo. E eu quero dizer que é muito bom estar aqui com vocês, tá bom? Essa live possivelmente amanhã, como é terça, eu não vou gravar o vídeo de terça para o YouTube. Essa live ela vai para o YouTube, para ficar lá no YouTube. E novamente a gente vai ter sexta-feira outro vídeo do YouTube. Quem ainda não me acompanha lá no canal do YouTube, a gente tem vídeo novo toda terça e toda sexta, 7h03 da noite. Terça e sexta, tá? 7h03 da noite. Quem chegou atrasado hoje, está mandando mensagem, chegou atrasado, tá tudo bem. Hoje tudo bem, porque hoje você vai ter a chance de assistir ela toda novamente. A partir de amanhã que não dá mais para assistir toda novamente, tá bom? Então, um grande abraço a vocês. Contem comigo. Tem um detalhe que eu esqueci de falar, me esquecendo. Gente, eu fiz um e-book, eu escrevi um e-book muito legal sobre organização financeira. O que você precisa para começar a se organizar financeiramente? Eu fiz esse e-book, inclusive algumas coisas que eu falei aqui hoje tem lá nesse e-book. Vocês querem que eu deixe esse e-book para vocês aqui? Se vocês quiserem, me fale aí, eu quero que eu chego e coloco aqui embaixo no feed, no post do feed, eu coloco o link do e-book. Se vocês quiserem, me falem que eu deixo esse e-book aí para vocês, tá bom? Então, pronto, beleza, vou deixar aqui embaixo, tá bom? Então, gente, um grande abraço para vocês, contem comigo, até amanhã, 7h03 da noite, e chama todo mundo que amanhã a gente vai começar para valer. Hoje mesmo, um bate-papo, mais de início, de introdução, e a partir de amanhã a gente começa para valer, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, contem comigo e até amanhã, 7h03 da noite.